que um comunicador faz da forma mais genuína? Resposta óbvia: comunica. Salve, salve, Reinaldo L13, tá no ar, fala sério. Hoje eu vou falar sobre o meu propósito de vida, em que muitas vezes é muito difícil de encontrá-lo, mas a partir de uma conversa que eu tive com o Léo, colega de trabalho, fez bastante sentido e eu comecei a pensar em toda a minha vida. Antes de mais nada, se inscreve no meu canal, me ajuda a criar essa comunidade forte com o objetivo de falar sobre tudo. Aqui não vai ser nichado em jogos, futebol, coisas do tipo, é tudo. Você vai ver que vai ter literatura, vai ter filmes, vai ter muita coisa legal também. E por que eu falo isso? Porque ao mesmo tempo que eu sei coisas de futebol, gosto de brincar, gosto de falar coisa retardada, eu também sei falar de coisas um pouco mais profundas. Já estudei bastante sobre isso, mas não estou aqui para ficar falando de mim. Você ter o objetivo de ter alguns conteúdos diferentes, pode fazer sentido para você, dá uma olhadinha aí nos vídeos, e se fizer sentido para você, vamos junto nessa colheita, nesse objetivo de comunicar e falar sobre a vida, tá? Às vezes que eu terminei um relacionamento, eu não tinha um propósito de fato, foi muito difícil. Recentemente, tem muito vídeo no YouTube com a Fernanda, então eu acho que vale a pena falar sobre. Nosso relacionamento terminou. Não foi culpa de minha, não foi culpa da Fernanda, simplesmente não deu certo, tá? Mas como eu tenho um objetivo muito transparente na minha vida de comunicar de fato, eu já faço isso durante o meu dia a dia, de comunicação de marca, e eu tenho esse canal do YouTube, eu tô produzindo um curso para o Udemy, tá? Eu só falo disso, vai ligar sai, viado. Ou seja, eu estudo bastante, eu tô fazendo minha pós-graduação, então eu uso bastante o LinkedIn também para vários textos. Se você gosta de coisas profissionais, pode dar um pulo lá. Então, como esse meu propósito de comunicar está sendo respondido, é lógico que dói. Mas não, como eu posso dizer, dói, mas eu encho a minha cabeça de outras coisas. Eu leio bastante, jogo bastante videogame, por isso que eu gosto de fazer e também comunico. Vamos falar a respeito disso de comunicação. Por que eu cheguei a essa conclusão? O meu propósito de vida é comunicar. Desde jovem, quando era molequinho, eu gostava muito de desenhar e fazer história em quadrinhos. Eu lembro que eu fiz uma história que chamava Rinaldi Giribi. Rinaldi, assim. Eu não lembro porque era o Giribi. Mas era tipo uma história muito semelhante com Dragon Ball Z, que era um rapaz que vinha de outro mundo, aí ele tinha um poder especial de agilidade, ele se torna um espadachim, etc. Lembro que eu mandei para Panini. E eu obtive uma resposta, como, cara, para melhorar o roteiro, enredo, essas coisas. Só que eu interpretei de uma forma errada. Eu interpretei como se fosse uma coisa ruim. E eu parei de desenhar na época. Se eu pegar para desenhar até hoje em dia, eu consigo fazer alguns traços divertidos e tudo mais, mas não com profissionalismo, porque eu abandonei essa história, esse desejo. Durante toda a minha vida, eu sempre quis ser jogador de futebol. Isso eu nunca deixei escondido para ninguém, fiz testes, joguei em escolinhas e tudo mais, mas eu sei que eu não era bom de bola o suficiente para ser profissional. E tem muita gente que não entende o processo de escolinha, de testes, de peneiras, e acha que por saber jogar bola, ele está acima disso. Mas não, cara, as pessoas, jogadores profissionais, que eu posso citar o Barreto, que hoje está no... Cara, eu tava vendo outro dia de jogar bola comigo, esqueci o nome, tá? Mas enfim, é um jogador que jogou na primeira divisão do Rio Grande do Sul, do Paraná. O Luiz Fernando, que hoje está no Japão, e o Abner, que hoje está no Lyon. O Abner era um pouco mais novo, tá? Eram jogadores extremamente acima. Tipo assim, imagina que nas escolinhas, que tem um projeto Alpes do Alex, vários garotos jogam bastante bola, treinam bastante, todo mundo é bastante dedicado. Só que existe uma coisa que sobressai demais. Por exemplo, vamos fazer o paredão. Vou dar o exemplo de treino normal. Ah, tá lá fazendo um paredão, chutando a bola na parede com a perna esquerda, com a perna direita. Você vê que já no primeiro treino já é diferente.
Mas o fato é, se a pessoa transforma essa diferença em trabalho duro, ela consegue se profissionalizar. Mas existem os dois cenários. O cenário do Abner e o cenário dos outros meninos, que ganham um salário digno, vivem do futebol. Só que não é esse glamour todo que pintam por aí, tá? Então tem que tomar muito cuidado a respeito disso. Enfim, eu fiz o que eu achava suficiente para tentar ser jogador de futebol, não consegui, mas eu não acho que eu merecia ser. Não deu certo, não foi suficiente, certo? Só que em paralelo a isso, meu pai sempre assinou a revista Super Interessante. E eu gostava muito de ler a revista Super Interessante, eu li alguns livros, e meu tio tinha deixado uma estante, tinha meu irmão Ricardo, também gostava muito de ler, e a gente lia bastante. E eu sempre pensei, e se eu for um escritor, certo? Aí, como eu posso dizer, eu lia muito e tal. Chegou lá para 2008, 2007, eu comecei com um blog, que chamava Blog Mente Aberta. Eu escrevia tudo que vinha na mente. E naquela época não tinha chat GPT, não tinha nada. Eu escrevia 2 ou 3 conteúdos por dia. Isso a gente está falando quando eu tinha uns 14 anos. E eu já trabalhava. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo. 14, 13, 14 anos. O que acontece? Esse blog começou a dar um pequeno retorno. Não era muito, tá? Mas o AdSense, ele pagava de uma forma diferente do que é hoje. Vamos lá que eu ganhava uns 200, 250 reais por esse blog. Ganhava, tá aí, 250 reais lá atrás, era legal. Quando eu comecei a trabalhar nessa Besp, eu fui concursado como aprendiz, eu comecei a ganhar 545 reais. Era o salário mínimo da época. Mas, ajuda de custos, o VR que era muito bom, eu dava sempre para minha família, para ajudar o máximo possível. Hoje eu moro com meus pais, mas eu não sou uma porra de um parasita, tá? Eu ajudo em casa. Aí, o que acontece? Eu comecei com um canal no YouTube, isso em 2008. E naquela época você não precisava alcançar métricas para monetizar. Eu ganhava uma graninha, ok? Em paralelo a isso, em 2010, 2011, eu comecei a fazer artigos de SEO. Eu comecei a entrar no SEO entre 2010 e 2011. Tinha uma agência de São Paulo, não sei se posso falar o nome, acho que é melhor não, né? Acho que ela nem existe mais. Mas era uma agência 100% focada em SEO. Ela fazia os treinamentos pelo Skype na época. Não tinha Google Docs, não tinha nada, tá? Era Skype, conversa por MSN. Era assim que a gente se comunicava com o pessoal. E fez um treinamento de SEO naquela época, lá atrás, que eram outras estratégias diferentes do que é hoje, mas um pouco semelhantes, na base, né? Eu comecei a ganhar uma grana com artigo. Como eu fazia artigo e ganhava grana, era muito maior que o do AdSense. Aí eu comecei a parar de fazer conteúdo do blog, certo? Imagina. Aí no canal, meu canal eu tinha... É porque eu não tinha muita postura também, eu era meio foda-se, né? Aí o meu canal falava muito, era uma época que eu estava descobrindo o ateísmo, eu falava muito mal de igreja, as pessoas me xingavam muito, né? Me xingavam o tempo todo. Só era xingo e desgraça no blog, ok? Imagina que isso, em 2012, teve o crash do AdSense. O que é esse crash? Imagina que pagava X, aí mesmo produzindo muito pouco pro blog, eu ainda ganhava. Tipo, o meu pico acho que foi uns 350 reais, mas aí tava caindo porque eu não produzia conteúdo. Mas aí era o CPM, que é o custo por 1000 visualizações, era X, né? E aí o que aconteceu? Teve o crash em 2012, só que em 2012, antes disso, em 2011, 27 de novembro de 2011, eu estourei o joelho jogando bola no campeonato amador lá em Anhumas. Eu estourei o joelho, cara. E eu queria fazer história. Eu tinha até pagado a matrícula de história. Mas em paralelo a isso, estava muito difícil no trabalho. Porque assim, quando você é aprendiz, você sofre muito, velho. E eu sofria muito. Eu queria estudar. E eu fiz a inscrição no Enem para História e Veterinária. Para História só tinha uma vaga. Um rapaz tirou uma nota superior a mim. O veterinário conseguia a bolsa. Então, eu fui lá, cancelei minha matrícula de História,
Falei, vou fazer veterinária. Meu objetivo era dar aula, tá? Só que é engraçado como as coisas vão sendo demolidas e tal. Porque eu dei aula anos depois de redação. E não era algo, tipo assim, que, por exemplo, hoje, se um dia eu fazer um mestrado, ou se tem um convite para dar aula na universidade, beleza. Mas eu dei aula de cursinho preparatório. E eu vi que não era aquilo que eu queria de fato. Eu gosto muito de ensinar, tá? Faz parte do meu papel propagar. Mas isso, eu acho que isso é muito mais que um curso, mentoria. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Anos depois eu dei aula e vi que a história ficou realmente no passado. Só que a veterinária eu fui o melhor aluno da sala. De fato. Eu estudava muito, cara. Tirava notas excelentes. 9, 10, 8,5. Pô, só notão. Mas eu não estudava muito. E era uma época muito difícil pra mim. Que eu tinha que fazer fisioterapia todos os dias, que eu tinha estourado o joelho, que era coisa que fazia muito sentido pra mim. Eu jogava muita bola. Muita bola no sentido de quantidade. Tipo, eu jogava no time do Senai, jogava no... Porque, tipo, quando eu era aprendiz, era em paralelo com o Senai. Enfim, gente, eu tô tentando contar toda a minha história de vida porque eu sou um comunicador nato. Muita coisa, eu sei. Tipo, principalmente pegar 31 anos, né? Mas eu tô tentando. Absorve o contexto. Aí, paralelo a isso, eu não... Tipo, cara, eu falei, velho, eu tinha esse amigo meu, que eu acabei perdendo contato depois dos anos onde ele é médico. A gente queria fazer medicina. E a gente era muito bom de estudos. Só que eu nunca consegui bater, né? Tipo, imagina que no SISU, no ProUni, eu conseguia notas muito altas. Eu queria fazer medicina por dinheiro. Simplesmente por dinheiro, ok? Tudo bem também. Faz parte também. Eu sei que, tipo, poderia ter viajado, conhecer muito mais coisas se eu tivesse, como eu falo, hoje, eu entendo essa ideia da constância e como é demorada as coisas. Mas, enfim. Aí eu fui lá, não consegui, eu falei, pô, eu não consigo, eu não quero fazer mais veterinário. Vamos fazer jornalismo? Porque nessa época eu fazia bastante freelance. E jornalismo, eu sempre gostei de contar história, etc, escrever e tal. Aí eu comecei a fazer jornalismo. Só que nisso, lembra, todo nesse período veterinário, eu tô fazendo freela, tirando minha grana, tá? Aí, tipo, eu já fiz freela de garçom também, trabalhei em mercado, enfim, gente. Se eu já fiz a mesma coisa, foi trabalhar. Hoje, meus pais têm uma condição muito legal, cara. Tipo assim, não é rico nada, mas eles têm uma empresinha junto com meu irmão de mandioca. Empresinha não, empresa grande, que entrega para os mercados e tudo mais. Só que lá atrás, meu pai faliu, cara. Meu pai já teve grana, só que ele perdeu quase tudo. Ele entrou em depressão. Eu e meus irmãos, a gente trabalhou. E, tipo, isso não é aquelas conversinhas de rico. A gente não é rico, mano. Se você dá uma olhada na minha roupa que eu visto, na minha casa, é sítio mesmo, não é sítio de rico, sei lá, do Dama, caralho. Não é sítio de historinha, é sítio de trabalho. Mas enfim, aí, cara, onde eu tava, né? Fazer esses bagulhos sem roteiro é foda. Mas fica mais dinâmico, mais legal. Eu gosto de fazer sem roteiro, tá? Aí, cara, eu recebi uma proposta de trabalhar com SEO numa agência, cara. Falei, caralho, e agora? Eu fui. Comecei a trabalhar na agência e tava... Em paralelo a isso, eu comecei a gostar do jornalismo, sabe? Da ideia de contar histórias e tudo mais. O tempo foi passando, fui trabalhando em agência, nessa mesma agência. Eu falei, cara, se eu fizesse estágio na TV da faculdade? Aí eu larguei um trampo para fazer estágio na TV. Olha que doideira. Mas assim, sempre pensando, porque, tipo, pra mim fazia sentido. Aí eu fiz estágio na TV, fiz estágio no rádio da faculdade, tinha o programa Mundo da Bola, que era muito legal. E o que aconteceu? O tempo foi passando. Eu voltei para a agência, voltei a trabalhar com publicidade, eu comecei a me especializar em redação publicitária, de fato. Comecei a estudar bastante, comecei a me tornar bom.
Eu sei que eu sou bom no que eu faço. Eu não sou tipo, nossa, o Washington Oliveira, que descansa em paz, mas eu sou bom dentro dos meus limites, dentro de tudo mais. Só que o sonho de escrever não morreu. Em 2018, eu publiquei meu primeiro livro, Manipulador de Sonhos. Em 2020, o segundo, 101 poemas que você não precisa ler. Em 22, o terceiro, mas não o último. Chama Contos Desajustados. Tudo isso me trouxe até aqui, até esse canal do YouTube. E eu acredito que, por exemplo, sempre eu precisei comunicar, seja lá quando era criança, seja no blog, seja no LinkedIn, seja no trabalho, em tudo. A comunicação no rádio, na TV, a comunicação faz parte da minha essência. E hoje estamos aqui, nesse canal, que vai virar uma comunidade muito legal. É isso. Era essa história que eu queria contar para vocês hoje. Esqueci muita coisa, talvez falado pouca coisa em outras, mas vocês já entendem que essa é a minha forma de narrativa. Eu tenho certeza que vocês gostam disso. Beleza? Valeu, uma aqui.